E, gente, boa noite para todo mundo. Para quem vai assistir essa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, viu? Hoje, a ideia é nós falarmos sobre aquela que nós chamamos de a mãe de todas as revoluções. A Revolução Francesa ela vai ser aquela, de fato, a primeira revolução de fato ecumênica, a revolução que, de fato, ela vai chegar aos quatro cantos do planeta. A Revolução Francesa ela corta a cabeça do seu rei. Pô, professor, mas a inglesa já tinha feito isso. Mas você está falando da França. Nesse momento, o país mais populoso da Europa. A França, que tinha um peso sobre a Europa muito forte, é o símbolo do absolutismo na Europa. Você tem uma Revolução Americana que antecede essa Revolução Francesa. O início das ideias iluministas, liberais, o primeiro movimento iluminista é a Revolução Americana, é a independência dos Estados Unidos. Porém, ela se concentra muito no continente americano. A Revolução Francesa, ela ocorre no país mais populoso da Europa naquele momento, um país que é o centro absolutista, que é a imagem do absolutismo, principalmente por conta do antigo rei Luís XIV, e essa revolução, iniciada por conta de vários motivos que nós veremos durante a aula, e que chega aos quatro cantos do planeta. Ela vai influenciar movimentos no continente americano. Olha a Conjuração Baiana no Brasil, olha a Revolução Pernambucana no Brasil, influenciadas pela própria Revolução Francesa. A Conjuração Baiana, inclusive, como você sabe, o lema da Revolução Francesa, a gente vai entender como ele é formado, chamado de liberté, égalité, fraternité, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Durante a Conjuração Baiana, um dos conjurados, ou melhor, o Cipriano Barata vai dizer dentro de seus textos o seguinte: irmãos baianos, a partir de hoje lutaremos por nossa liberdade, porque nós precisamos ser iguais, mas para isso precisamos todos ser irmãos. É a ideia da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A Revolução Francesa influencia a Revolução Haitiana, que era uma colônia francesa, que vai ter o fim da abolição proclamada pelos próprios franceses. Até, claro, a revolução dentro do seu território, feita por ex-escravos. Você vai ter escritores chineses falando sobre o movimento. Você vai ter influência, por exemplo, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, presentes em 2011, no Egito, durante a Primavera Árabe. A Revolução Francesa, ela marca o início da nossa idade. Ela marca o início da nossa idade contemporânea. Ela é o marco divisor. Para isso, a gente precisa entender tudo como funciona melhor, como vai funcionar de fato e por que a França vai ser o palco desse principal movimento. De início, iniciamos com a situação política francesa. A França, com o rei Luís... Com o rei Luís XV ainda no poder, perdendo a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, envergonhando a dinastia dos Bourbons, ele perde seu filho, o único sobrevivente da dinastia dos Bourbons, Luís XVI, seu neto. Luís XV, como citado, perde a Guerra dos 7 Anos, envergonha e mostra toda a fragilidade da França para uma Europa, principalmente para uma Inglaterra, enquanto Luís XVI, nesse momento, com apenas 15 para 16 anos, chegando próximo à sua maioridade, a família dele entende que é necessário encontrar a sua esposa. Encontrar uma esposa, melhor dizendo, para Luís XVI. Os franceses, com Luís XV, com toda a família dos Bourbons, vão até a Áustria. A Áustria é inimiga desde sempre da França. Inimiga principalmente, não inimiga, né, de fato, mas adversária, principalmente envolvendo questões de limites, de territórios. Porém, são agora duas potências absolutistas contra uma que agora é um parlamentarismo, que é a Inglaterra. Então, você deixa todo aquele cenário de desvantagem em relação à Áustria e a Áustria também em relação à França, e você casa os dois príncipes, ou melhor, o príncipe e a princesa desses dois países. Luís XVI, ele vai ter um problema, tá? Ele vai ser tímido, capaz de governar, enfim, tudo isso que a gente vai falar no decorrer da aula, como você vai entender.
É escolhida, então, para ser sua esposa Maria Antonieta, princesa da Áustria. Maria Antonieta parte da Áustria em direção à França, toda vestida, toda pomposa, com roupa com pênio, aquele troço doido todo. Chega na fronteira, é colocada dentro de uma barraca, é tirada toda a sua roupa, é colocada uma roupa nas cores da França, como você viu nessas cores, azul, branco e vermelho, com joias francesas, tudo isso, para que ela pudesse entrar na França como uma francesa, não mais como uma austríaca. Quando ela chega no Palácio de Versalhes, falam para ela o seguinte: princesa, a senhora tem um cartão sem limites. Claro que a ideia de cartão é para você entender mais fácil. Claro que não existia cartão, mas ela pode gastar o que ela quiser. Esse é o problema. Ela pode gastar tanto que ela quiser que ela fica conhecida como a Madame Déficit, a Madame Prejuízo. Maria Antonieta, gente, ela vai usar 400 vestidos por ano. Você está falando de mais de um vestido por dia. Maria Antonieta vai comprar, melhor dizendo, as joias mais caras. Quanto mais caro for, melhor Maria Antonieta paga. Mais satisfeita ela se sente pagando. Maria Antonieta vai pedir para construir um teatro em Versalhes para que ela pudesse pôr em prática os seus dotes de atriz, porque ela estava muito longe caminhar 14 quilômetros de Versalhes até Paris. Não caminhar, né? Mas a carruagem. Maria Antonieta, que vai tá enjoada de toda a cerimônia que é sempre feita dentro do Palácio de Versalhes. Pô, você tem costume... você tem, na verdade... não relações, né? Mas... pô, você tem que rezar antes de beber uma água, você tem que rezar antes de comer. Todas essas tradições estão enchendo o saco de Maria Antonieta. Ela não é francesa. Então, Maria Antonieta vai tirar tudo isso de dentro dela nas suas compras, nos seus jogos. Adorava um baralho, Maria Antonieta. Maria Antonieta vai desfilar nos principais desfiles de moda em Paris, sempre com cabelos principalmente desproporcionais com a realidade da França naquele momento. É cabelo na forma de caravela, na forma de furacão. É um negócio maluco. Lembra até aquele episódio de Todo Mundo Odeia Chris, quando a mãe dele faz os troços meio doido na cabeça, enfim. Essa é Maria Antonieta. Maria Antonieta, que ao lado de Luís XVI e toda a família dos Bourbons, vão viver dentro do luxo de Versalhes. O Versalhes, o palácio onde vai ficar a família real, e todo o clero, toda a nobreza, vivendo num local baseado em um mármore dos mais nobres, em um ouro dos mais complicados de se achar, em um ouro maciço, como colocado. Passaram-se alguns anos. Luís XVI e Maria Antonieta já completaram sua maioridade. E até agora, Maria Antonieta não deu a Luís XVI aquilo que era a função dela, ou melhor, não deu ao povo da França o que era a função dela, um herdeiro. Maria Antonieta, ou melhor, o rei Luís XVI, ainda príncipe, melhor dizendo, não conseguia engravidar Maria Antonieta, até que isso é descoberto quando Maria Antonieta troca cartas com sua mãe. A mãe dela está preocupada. Isso não é aquilo que nós chamamos de foco histórica, não, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é o seguinte: como não teve herdeiro ainda, Luís XVI poderia acabar com o casamento a hora que ele quisesse. Se ele falasse não quero mais, não quero, e acabou o casamento. O casamento ele só é consumado com um herdeiro. E Maria Antonieta não tinha engravidado ainda, até o momento que tudo é descoberto. Ela troca cartas com sua mãe e fala que ainda era virgem. A mãe de Maria Antonieta fica revoltada. Inclusive vai dizer que se minha filha, a mais bela da Europa, não consegue fazer com que esse homem tenha desejo, nenhuma outra conseguirá. A França fica sabendo de tudo isso. Fica sabendo que Maria Antonieta ainda é virgem. Você começa a pichar vários muros por Paris, por Versalhes. Inclusive vai ter um que vai dizer: o rei é o pior chaveiro que existe no planeta porque não consegue achar fechadura. É um negócio de maluco. O rei está sendo esculachado até o momento
que a princesa da Áustria. Eu falei que a aula de hoje era diferente. Até o momento que a princesa da Áustria, mãe de Maria Antonieta, vai chamar seu irmão. Vai chamar seu filho, na verdade, né? Chamado Leopoldo. Não o Leopoldo II da Bélgica. Leopoldo chega para conversar com sua mãe. E ela fala: Leopoldo, eu sei que você conversa com Luís XVI. Sei que vocês são grandes amigos. Preciso que você vá à França descobrir o que está acontecendo. Leopoldo vai virar para a mãe e falar: mãe, o que você quer que eu faça? A mãe dele vai virar e vai falar: eu quero que você entenda, através de Luís XVI, o que está acontecendo para que ele não esteja pegando sua irmã. É esse o papo que ele vai ter com Luís XVI. Papo de marmiteiro. É esse o papo. Cara, eu não sei se o Regis tem irmã, ou algo do tipo. Ou a Júlia tem irmão, enfim. Mas é o papo de você chegar e tu conversar com teu cunhado. Tu virar para ele e falar assim: irmão, o que está acontecendo? Tu não tá pegando minha irmã. Imagina o constrangimento dessa conversa. Enfim. Que isso, cara? É nesse nível. Leopoldo vai à França. Vai à França, marca uma relação diplomática. Marca uma conversa diplomática com Luís XVI, os dois no Palácio de Versalhes. Jantam, bebem vinho, champanhe, aquilo tudo. Até o momento que o Leopoldo tem que conversar, né? Tem que falar o que está acontecendo. Tem que perguntar o que está acontecendo. Leopoldo vira para o Luís e fala: Luís, meu cunhado e amigo, o que está acontecendo para que minha irmã não tenha engravidado ainda? Luís XVI se levanta, vai até Leopoldo II e vai dizer: Leopoldo, meu cunhado, meu amigo, olhando nos seus olhos, eu acabo de perceber que eu me apaixonei pelo irmão errado. Mentira, não é isso não, tá? Mentira. Luís XVI, ele vai simplesmente dizer que ele tinha fimose. Luís XVI tinha medo de ter ereção, porque ele sentia dor. Então ele ficava longe de Maria Antonieta. O Leopoldo, o cunhado dele, vai virar para ele e falar: Luiz, você tá de sacanagem com a minha cara. A porra dos judeus já descobriram a forma de acabar com isso há 2.000 anos atrás. Pô, bota aqui e corta. E aí, enfim, muita gente lembra até o modelo fordista. Bota e corta, bota e corta, bota e corta. E você tá com medo de fazer uma cirurgia. Ah, vai te catar, Luiz. Luiz XVI, então, vai fazer a cirurgia. Luiz XVI vai fazer a cirurgia. Fazendo a cirurgia, ou melhor, após a cirurgia, aí sim, consegue engravidar. Maria Antonieta, melhor dizendo, consegue engravidar. Tem seu primeiro filho, chamado Luiz, também. Vai ter o segundo, uma menina que vai acabar falecendo logo após o parto. Só que tem um problema. Luís XVI não gostava de Maria Antonieta e Maria Antonieta não gostava de Luís XVI. Não gostar no sentido de não tinha nada mais profundo. Era uma relação diplomática, de fato, entre a Áustria e a França, para os dois se tornarem as maiores potências absolutistas. É esse o cenário. Além de tudo, Luís XVI, e aí eu preciso voltar nesse slide aqui, Luís XVI, ele tinha um problema. Como está ali? Luís XVI ele era tímido e incapaz de governar. Como assim? Luís XVI pega uma França no pior cenário possível. Uma França com uma dívida externa que batia mais de 50% do PIB. Uma França que daqui a pouco, na década de 1780, vai passar pelo maior frio depois de 150 anos. Uma França que está numa crise social, econômica. Luís XVI era o pior governante que poderia surgir naquele momento. O time do Luís XVI era inteligentíssimo, tá? Que isso fique claro. Inteligentíssimo, porém extremamente tímido. Luís XVI falava vários idiomas. Ele não gostava era de pessoas. Não gostava de pessoas no sentido de não gostava de ficar tanto tempo se relacionando com pessoas. Por isso a ideia dele ser tímido. Como todos os outros os reis, todos os outros nobres tinham seu tempo livre, tinham seus hobbies em ver lutas de cavaleiros, ver várias outras coisas, né? Participar de várias coisas. Luís XVI tinha como seu hobby mexer em engrenagens de relógio. Extremamente inteligente, porém extremamente tímido e incapaz de governar nesse momento. A França
como você sabe, montada dentro de um absolutismo de fato e uma estrutura ainda semi-feudal. Uma sociedade ainda feudal. A coroação de Luís XVI, gente, ela acontece ele já com 25 anos. Ela dura 3 horas. O gasto que se teve só com a coroação de Luís XVI em 3 horas, você conseguiria alimentar 100 mil pessoas durante um ano na França. Luís XVI é coroado, assim que a coroa é repousada sobre sua cabeça, Luís XVI diz as seguintes palavras: que Deus nos ajude a governar, pois somos tão novos. Porra, imagina você. Acredito que nenhum de vocês tenha filho, né? Enfim. Você com seu filho, passando fome. E o rei, a figura que mais se aproxima de Deus, está dizendo que ele não vai ser capaz de governar. Nas palavras dele, se você interpretar, você vai entender que ele já entendia que ele não poderia governar, que ele não ia conseguir governar. Dito tudo isso, olha o que Luís XVI encontra. Temos essa estrutura social da França, extremamente hierarquizada, tá? Dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado formado pelo clero, segundo pela nobreza, terceiro pelo povo. E esse povo era composto pela burguesia, pelos camponeses, pelos trabalhadores em geral. Beleza? E aí, claro, em primeiro estado pelo clero, ou seja, aqueles responsáveis pela igreja, a França ela é extremamente católica ainda. O alto e o baixo clero, enfim, o alto clero é aquele que vai viver próximo ao Palácio de Versalhes. Alguns vão ter, inclusive o bispo, dentro do Palácio de Versalhes. O baixo clero já aqueles mais empobrecidos que vão ficar com igrejas, enfim, com abadias mais pobres, mais espalhadas pela França. O segundo estado, a nobreza, uma nobreza cortesã muito próxima do rei, aquela que vai viver no Palácio de Versalhes. Uma nobreza provincial, mais empobrecida, que está também no campo, que vai viver dos impostos pagos pelos camponeses. E uma nobreza de toga. Essa nobreza de toga, que era aquela nobreza em que o burguês ele compra o seu título de nobre. O terceiro estado, pelos camponeses, trabalhadores, pela pequena burguesia, pela média burguesia e pela alta burguesia. Beleza? Temos esse cenário, temos essa situação social. E, além disso tudo, um problema extremamente grande na França, que é aquele que você sempre lembra. Quem paga imposto? Apenas o terceiro estado. O terceiro estado, gente, ele vai pagar de imposto, como se fosse hoje o atual imposto de renda, cerca de 73% do seu salário, da sua renda, né? Enfim. 72%, gente. Isso é muita coisa. Beleza? Para que você paga isso? Por quê? Primeiro e segundo estado, eles não pagam impostos. Gente, primeiro e segundo estado, eles consumiam cerca de 5% de todo o PIB da França. Só que tem o outro lado. É coisa pra cacete. Vamos lá. 5% do PIB da França é gasto pelo primeiro e pelo segundo estado. Desses 5%, 3% é gasto só em Versalhes, só no Palácio de Versalhes, onde não vive todo o primeiro estado, onde não vive todo o segundo estado. Porém, você precisa fazer manutenção. Precisa cortar uma grama, podar árvore, os seguranças, os garçons, os cozinheiros. Tudo isso tem gasto. Então, só no palácio, você gasta 3% de todo o PIB da França. É muita coisa, gente. Falando de 3% do PIB gasto em uma casa. Ah, é um palácio. Mas é uma casa. É muita coisa. Só que você também concorda que isso não justifica toda a crise na França. Por quê? Você que está gastando, com o primeiro e segundo estado, 5% do PIB. E mais sobram 95%. E aí a gente entende, a partir dessa situação, do envolvimento francês em conflitos externos. A Guerra dos 7 Anos tem gasto e perde a guerra a França. Nós temos
A Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde aí sim Luís XVI consegue recuperar toda o prestígio da dinastia dos Bourbons, ele vence a Inglaterra, ele vai atuar no continente americano. Só para deixar claro, tá? Quando a gente fala ali da Guerra dos 7 Anos, a França, além de perder a guerra, ela perde vários territórios, como nós já estamos na aula de Revolução Americana, por exemplo. Ela vai perder o Canadá, parte do Canadá, ela perde parte das ilhas que hoje são chamadas de Ilhas Britânicas. Ela perde parte da Índia. A França está perdendo muito. Temos, como eu citei, a Guerra de Independência. Ela vai vencer, desculpa, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela vai entrar em conflito em relação à sucessão dinástica na Espanha. É gasto demais. E é a partir desse cenário, inclusive, que a dívida externa francesa ela vai ultrapassar os 50% do valor do PIB, só para deixar claro. Além disso, você tem um atraso comercial. É um país ainda extremamente mercantilista, é dependente das suas colônias. Os altos gastos da corte, isso também entra na questão envolvendo toda essa situação econômica, além de uma mudança climática. Aqui, inclusive, alguns teóricos até colocam dessa forma. Você quer medir a temperatura da França, vê o preço do pão. Se o pão estiver caro, você vai ter problema. Ou seja, você vai ter conflito. Se o pão estiver barato, está tudo bem na França. Essas mudanças climáticas elas são iniciadas já no início da década de 1780. Na década de 1780, o que está acontecendo? Acabou agora a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Há uma crise já econômica no cenário externo. No cenário interno, você já tem o gasto com a corte. Para completar, após 150 anos, a França se torna novamente um país extremamente frio. E essa mudança climática prejudica a produção de trigo. Então, pensa o seguinte, faz o raciocínio comigo. Se está mais frio e você não está conseguindo produzir trigo, quem já tem trigo produzido vai estocar esse trigo. O trigo, que é o alimento base para a produção do pão. Então, quem não está conseguindo comprar trigo, vai passar a produzir pão em menor quantidade. Ou seja, imagine um cenário. O produtor de trigo, ele diminui o trigo no mercado. Opa, você tem aumento do preço do trigo. Se o trigo aumentou e você não tem tanto trigo no mercado, o padeiro agora ele também não vai comprar muito trigo. Então, o pouco trigo que ele compra é para ele produzir, para ele se alimentar, ele e a família dele. O que sobrou para o povo? Nada. Vai dar merda. Já ali entre 1784 e 1785, você já tem pequenos movimentos na França. Você vai ter ali padeiros sendo colocados, amarrados em postes, com cabeça arrancada. Já é o primeiro cenário dessa França pré-revolucionária. Beleza? Acontecendo tudo isso, Luís XVI olha para tudo que está acontecendo, vê que não tem mais jeito, até porque nesse momento ele vai tirar todos os funcionários do Estado e colocar outros, e são nobres que reivindicavam seus cargos. Ou seja, você vai ter agora um palácio muito mal gerido, ou melhor, um Estado altamente mal gerido. Porque você está ali pelos status, não pela sua competência. Luís XVI olha para tudo isso, vê que não tem mais jeito, então ele vai indicar um ministro. Indicado como ministro, um cara chamado Calonne, que vai convocar o que ele chamou de Assembleia dos Notáveis. Que nome bonito, né? Assembleia dos Notáveis, composta por 2 estados, o primeiro e o segundo. Isso em 1786. Calonne é contratado para acabar com a crise na França. Essa é a função dele. Calonne convoca a Assembleia, todos estão reunidos. Calonne começa a discursar. Venho aqui, meu clero, minha nobreza, em tom de implorar para que os senhores, não de forma definitiva, porém temporária, comecem a pagar seus impostos. É a única forma da França sair da sua crise, desse marasmo econômico. Todo mundo fica assustado, começam a discutir, blá, blá, blá. Surge o bispo de Paris. Bispo da França, melhor dizendo. Chega próximo a Calonne, extremamente educado, vira para Calonne e diz: Calonne, sei que o que você está tentando fazer é o melhor para a França.
se o que você e Vossa Alteza quer fazer é o melhor para a França. Porém, Calonne, não sou eu quem diz isso, porém vosso Deus, que indicou pessoas que deveriam trabalhar e pagar seus impostos, como o terceiro Estado, pessoas que deveriam nos proteger e guerrear por nós, como nossa nobreza, e pessoas, Calonne, como eu, que deveriam orar. Calonne, se a gente aceitar, a gente não vai estar sendo contra você ou contra a Vossa Alteza, mas sim contra nosso Deus. Então, Calonne, nós não pagaremos nossos impostos. Resumindo, o bispo virou para Calonne e falou: não vou pagar porra nenhuma, você que se vire. Calonne é demitido. O clero e a nobreza não pagam seus impostos. Luís XVI fica desesperado. 3 anos depois, Luís XVI indica novamente um novo ministro. Dessa vez, um ministro querido pelo povo francês, um cara chamado Necker. Necker vai se debruçar sobre toda a história da França e vai perceber que 200 anos antes havia ocorrido o que foi chamado de Assembleia dos Estados Gerais. Necker olha para aquilo e fala: é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar toda a merda da França e vou jogar para o alto. E o Estado e os Estados que se viram. Necker convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Já em maio de 1789. Convocada por Necker, antes de tudo, a gente precisa entender como é que funcionava esse sistema de voto, tá? Olha o cenário. Primeiro estado, o clero, você tem 291 deputados. Porém, isso não significa nada, porque você vai ter direito a um voto. Ou seja, o estado tem direito a um voto. A nobreza, 270, porém tem direito a um voto também. O terceiro estado, a 578 deputados, que só tem direito a um voto. Então você vai acabar concordando comigo que nobreza e clero, os dois estados que não pagam impostos, eles vão sempre votar iguais. Então vai ser sempre o resultado de 2-1. Até a Assembleia dos Estados Gerais. É convocada a Assembleia, são reunidos os deputados, o rei Luís XVI pega sua baioneta e diz: a partir de agora está iniciada a Assembleia dos Estados Gerais da França. Antes dele terminar, um cara lá no fundo levanta o braço, se levanta, pede para falar. Luís XVI pergunta seu nome, ele diz Maximiliano Robespierre e Luís XVI lhe dá a palavra. Robespierre começa falando: Luís XVI, Vossa Alteza, estou aqui representando todo o terceiro estado para dizer que nós só aceitaremos a Assembleia dos Estados Gerais caso o voto seja por cabeça, não mais por estado. Começa um porradeiro ali, todo mundo Robespierre, você está indo contra contra o nosso antigo regime, você está indo contra as leis do Estado. O rei revoltado cancela a Assembleia do dia. Antes de todos irem embora, o bispo da França, novamente ele, vira para um dos nobres e diz: meu nobre, acredito que precisamos nos reunir em Versalhes hoje. O nobre diz: concordo. Mas para quê? O bispo vai e fala: precisamos discutir a Assembleia de hoje. Reunidos em Versalhes, junto com o rei, comida, champanhe, comendo tudo do bom e do melhor, o bispo pede a palavra. De novo, o rei lhe concede, o bispo vira para todo mundo e diz: Vossa Alteza, espero estar falando por todos do primeiro e do segundo estado que é necessário que o senhor feche a Assembleia em definitivo. O rei olha para um lado e para o outro e diz: não podemos, não posso fazer isso. O bispo fala: não é uma ideia de querer ou não. É o que deve ser feito. Os nobres concordam, diz: é necessário fechar aquele iluminista do Robespierre, assim como Necker. Todos os dois são russonianos, eles são contra a propriedade privada, eles são contra os nossos privilégios, eles são contra as bases estruturais do nosso antigo regime, Vossa Alteza.
O rei vai virar assustado e vai dizer: gente, mas a população está com fome. Maria Antonieta, do outro lado, vai dizer: ah, meu amor, não se preocupe. Se não tem pão, coma um brioches. E começa a rir. Só que ela dá um mole. Ou melhor, todos ali dão um mole. Eles não perceberam que quem estava servindo tudo a eles ali era o terceiro estado, era o povo. E o povo jamais esquecerá as palavras de Maria Antonieta. No dia seguinte, voltam os deputados à Assembleia em Versalhes, porta fechada. Ninguém entende nada, foi atraso, e nada. Daqui a pouco, vem 2 guardinhas. Robespierre, a Assembleia está fechada. Ué, mas está fechada por hoje? Não, está fechada em definitivo. O rei decidiu fechar a Assembleia. Não, mas não pode ser, não pode ser. Abre essa porta, começa a discussão. Por mais de 500 pessoas ali, começa a discussão. Conseguem entrar. O terceiro estado, só para deixar claro de novo, tá? O terceiro estado, quem entra, chega no salão de jogos, que era o salão de jogos da Pela, que é como se fosse a ideia do handball hoje, enfim. E ali todo mundo, conseguimos, vamos. Robespierre sobe na cadeira, sem falar uma palavra, estende o braço, todo mundo olhando, começam a esticar o braço em direção a Robespierre. Falando. Quando todo mundo, com o braço levantado em direção a Robespierre, ele vira para todos e diz: meus deputados, juraremos que a partir de hoje só sairemos daqui dessa Assembleia com uma nova Constituição imposta e que diminua o poder de Vossa Alteza. Mas para isso, precisamos ser irmãos, precisamos de nossa fraternidade. E além de tudo, precisamos que essa Constituição nos dê a vossa liberdade e a vossa igualdade. Todo mundo começa a gritar, todo mundo feliz. Qual é o nome que se dá? Um mensageiro chega em Versalhes. Desesperado, pede para falar com o Luís XVI. Inclusive, depois eu até mando para vocês, tem uma questão que tem esse diálogo maneiro, de um texto da Hannah Arendt, né? Fala sobre isso. O mensageiro chega e fala: rei, tomaram a Assembleia. O rei vira e fala: ué, mas o que é isto? Uma revolta? O mensageiro vai e diz: não, rei, uma revolução. O que o rei vai fazer? O que um absolutista faria nesse momento? O que Luís XVI vai fazer? Ele organiza o exército. Tira o exército de Paris e manda para Versalhes para acabar com o movimento. Só que você está fazendo isso de uma hora para outra. A principal cidade não é Versalhes, a principal cidade é Paris. Os deputados do terceiro estado acabaram de proclamar a Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive é aqui, tá, o marco que muitas pessoas vão dizer do início da Revolução, no dia 9 de julho de 1789. Começa a movimentação do exército, de Paris para Versalhes. Enquanto isso, em Paris, a população começa a se reunir, começa a ver o exército se movimentando, começa a se reunir no centro de Paris. 100, 200, 1.000, 5.000 pessoas reunidas no centro de Paris, para entender o que estava acontecendo. No meio do caos em Paris, um dos revoltosos se levanta, sobe em cima de um poste e diz: o exército acaba de ir em direção a Versalhes, acaba de ir em direção à Assembleia. Os nossos deputados do terceiro estado tomaram a Assembleia, proclamaram a Assembleia Nacional Constituinte e vão acabar com o poder do rei. Nós precisamos apoiá-los, nós precisamos ajudá-los. Vamos, cidadãos, peguem armas, peguem armas. E a população pergunta: mas onde pegaremos armas? E um dos revoltados diz: vamos para os inválidos. E aí nós temos a invasão do Arsenal dos Inválidos.
Em Paris, primeira imagem, uma gravura, na verdade, uma pintura sobre a invasão. A outra, o arsenal hoje, nos dias de hoje. Perceba que é quase no mesmo dia, tá? A Assembleia Constituinte ela é no dia 9 de julho, a invasão é no dia 14. Chegando no Arsenal dos Inválidos, porra, quase todo o exército partiu para Versalhes. Porra, ficou ali pouquíssimas pessoas. Tem 2 guardas na porta. Tem 2 guardinhas na porta. Imagina, quem já trabalhou com essa parada de horário sabe como é que funciona. Você tá ali esperando. Porra, tá quase virando turno. Ah, tá ali trocando ideia. Daqui a pouco tu só escuta. Tu escutando isso, calma, não seja precoce. Quando eles escutam isso, filho, você tá vendo 5.000 pessoas na sua direção, com machado, com pedaço de madeira, de pedra na mão. Filho, tu não vai ficar ali. Todo mundo some, todo mundo mete o pé dali. Tomaram o Arsenal dos Inválidos. Mais de 60.000 tipos de armas. Ou melhor, mais de 60.000 armas de todos os tipos. Era um armazém de armas. Filho, ali a população pobre de Paris entrando. Você vai ter idoso com arma pro alto, criança com arma pro alto, todo mundo feliz da vida. Só que tinha um problema. Não tinha pólvora. Por isso, Arsenal dos Inválidos. Porque não tem pólvora. E aí a população fica triste de novo. Fica triste, até que um pergunta, mas onde nós conseguiremos pólvora? E um dos revoltosos diz, vamos para a Bastilha. A Bastilha tem pólvora. A Bastilha, ou melhor, todos partem do Arsenal dos Inválidos em direção à Bastilha. Invadida no mesmo dia, 14 de julho de 1789. Sim, Regis, é no mesmo dia. Chegando na Bastilha, mais de 5.000 pessoas, todas armadas, porém sem pólvora ainda. Portões fechados. Começam a balançar os portões, e aí lá no alto você vai ter cerca de 10 a 15 soldados, mais um general, para cuidar da Bastilha. Você vai entender o porquê disso. Balançando os portões da Bastilha, o general ordena que comecem a jogar bolas de canhão. Os soldados vão virar, mas general, é o povo. Vai dispersar daqui a pouco. E você começa. Só que aqui, filho, já é um problema maior. Nesse momento, já em 1789, o medo ele já é muito menor do que o ódio que você está sentindo. Você está aqui no portão e o teu amigo caiu do lado. Tu vai olhar para ele e tu vai continuar. Ele, se quiser, ele que se levante ali, filho. Você continua. Teu ódio pela monarquia é maior. A madeira começa a ceder, o portão da Bastilha se cai. O portão é esse aqui, tá? O portão da Bastilha cai. Cai, população invade a Bastilha. Invade a Bastilha e começa a matar os soldados primeiro. Mata, mata, mata. Até que chega a vez do general. Que de início implora pela sua vida. Dei-me minha vida, miseráveis. Chega o momento que ele vai pedir pela morte. Dei-me minha morte, miseráveis. E aí, com várias lanças, a população revoltosa começa a espetar, de fato, o general. Por bastante tempo, até o momento em que sua cabeça começa a sair. A soltar. Um dos revoltosos tira um punhal do bolso, começa a cortar a cabeça do general, arranca a cabeça, coloca ela numa estaca de madeira, vem aqui no alto e mostra para quem não conseguiu entrar. A população comemora. Você agora não... E a partir desse momento, você vai destruir a Bastilha. Tijolo por tijolo, você vai acabar com a Bastilha. Você não está acabando só com um monumento na França. Você está acabando com um símbolo. Você está acabando com um poder do absolutismo. A Bastilha era o local onde você torturava, prendia, matava quem era contrário à monarquia. Você está destruindo isso agora. Criada por Luís XIV, ou melhor, inaugurado por Luís XIV, que não queria ter uma masmorra abaixo dos seus pés em Versalhes, coloca no centro de Paris
para mostrar toda a imponência do absolutismo francês. Isso tudo está sendo desmoronado pela população, tirada pedra por pedra. Você toma a Bastilha, você consegue a pólvora da Bastilha e você destrói a Bastilha. A Bastilha hoje não existe. A Bastilha hoje é esse lugar, chamado de Praça da Bastilha, com um monumento, chamado Monumento à Liberdade. O monumento é esse, erguido por conta da Revolução Francesa? Não. Mas por conta das revoluções liberais do século XIX, onde a França, pela segunda vez, ou melhor, onde o povo, pela segunda vez, retoma o poder sobre uma monarquia. Ali em 1831, principalmente. Inclusive, tem até essa data nessa região aqui, ó, mais escura do monumento aqui. Ó. As datas, quando o rei da França foge. Tomou-se a Bastilha, tomou-se o Arsenal dos Inválidos. Falta o mais importante agora? O rei. Só que o rei está onde? O rei está em Versalhes. E quando Versalhes fica sabendo da tomada lá ainda da Assembleia, a nobreza vai, ó. O clero vai, ó. Muitos soldados vão deixar de ser soldados para integrar o movimento. Luís XVI decide ser corajoso pela primeira vez. Maria Antonieta implora para eles irem para a Áustria. Vai virar para Luís XVI e vai dizer: Luís, minha mãe há de nos ajudar. Luís XVI diz: um rei jamais abandona seu povo. Ela vai dizer: deixe pelo menos Luizinho ir, nosso filho. Um bastardo jamais deixará seu povo. E os três ficam, com mais alguns soldados. A população, que acaba de tomar a Bastilha, segue em direção a Versalhes. Chegam em Versalhes. Olha, aqui só para simbolizar, tá? A distância que era do portão de Versalhes até a porta, aqui, ó. Portão de Versalhes até a entrada de fato do palácio. É muito grande. Beleza? Chegaram em Versalhes. Tudo fechado. Começam a balançar os portões, o portão se abre. As primeiras pessoas a entrarem são as mulheres, chamadas de peixeiras. Sim, daí o nome da faca. Peixeiras elas, porque possuíam um tipo de faca para cada corte do peixe. Sim, uma faca para cortar a cabeça, outra faca para cortar a nadadeira, outra para tirar a escama. Inclusive, era dito que as peixeiras eram as únicas mulheres jamais traídas na França. E você já deve imaginar o porquê. Entram em Versalhes. Maria Antonieta, olhando para aquilo, ou melhor, desculpa, Maria Antonieta, com seu filho no colo, quando vê as peixeiras entrando dentro do palácio, ela olha para baixo das escadarias e sai. Vai atrás do rei. Onde está o rei? Dentro do seu quarto, mexendo em engrenagens de relógio. Maria Antonieta entra no quarto do rei e diz que acabaram de tomar o palácio de Versalhes. E vamos lá. Pensa o seguinte. Você sendo rei, o que você tem que fazer? Ou melhor, o que você não deve fazer? Vamos lá. Você pode tentar dar porrada, você pode tentar prender, você pode tentar conversar, você pode tentar negociar. Você só não pode fazer nada. O que o Luís XVI fez? Nada. Ficou trancado dentro do quarto, enquanto a população tomava Versalhes. E aí, a primeira pergunta que eu faço a vocês. As primeiras pessoas que invadiram o Palácio de Versalhes foram as peixeiras. Para onde elas foram? Qual o primeiro local que elas foram? Atrás do rei? Não. No quarto da rainha. Como a rainha não estava presente, você vai pegar todos os vestidos da rainha, tudo que puder, e você corta tudo. Desde os vestidos até as joias. Você destrói o quarto da rainha. Se Maria Antonieta tivesse ficado no quarto, provavelmente eu estaria te falando uma outra coisa. Provavelmente um negócio parecido muito mais com um filme de zumbi. Tá? Elas saem e vão fazer algo junto ao resto da população que era muito mais importante para eles naquele momento. Comer. Vão se sentar, grande parte da população, claro, não todo mundo, você está falando mais de 5 mil pessoas. Pô, o Palácio de Versalhes é grande, é enorme. Mas, porra, não para 5 mil pessoas. Você vai comer. Simplesmente comer. Vai passar ali mais de 2 horas comendo do bom e do melhor, bebendo vinho, champanhe, tudo aquilo. Até que 3 caras, sem ninguém perceber,
saem na frente. Batem na porta do quarto do rei. Ele abre, não tinha o que fazer, todo mundo sabia que ele já estava ali. Os três mais lúcidos naquele momento vira para o rei, para a rainha e para o seu filho e falam: vão na nossa frente, porque se a população ver, vocês vão morrer. Partem os seis na frente. Os seis, tá? O rei, a rainha e o filho, mais os outros três caras mais lúcidos. Protegendo os dois, pedem sempre para eles não olharem nem para o lado nem para trás. Rindo, gastando o rei daquela história toda lá, que ele não conseguia engravidar ainda. Tudo isso ainda rolando na França. Quando Maria Antonieta começa a descer as escadas, ela com seu filho no colo, ela começa a olhar o corpo dos soldados no chão e todos eles sem cabeça. Você matou todo mundo e arrancou a cabeça, colocou em cima da mesa. E as mulheres que já estavam doidonas, já de vinho e tudo, começaram a maquiar a cara desses caras. E virar e falar: ah, você tá com cara de meio sem vida hoje. Começava a rir. Maria Antonieta fica horrorizada com aquilo. Partem em direção à Assembleia. Batem na porta da Assembleia. Robespierre atende, ó. Robespierre, aqui está o rei. Robespierre fica meio sem entender. Porém, pega o rei, vem cá, Vossa Alteza. E não prende ele, tá? Não colocam eles numa prisão, mas sim em um quarto, no Palácio das Tulherias. Olha que coisa, você não foi preso, mas foi no Palácio das Tulherias. Que coisa maneira, né? Só que tem um problema. Até agora, e você vai concordar comigo, que é o seguinte: o movimento ele não é francês de fato ainda. Ele é parisiense. Você está falando de uma população de Paris que conquistou Inválidos, Bastilha e agora Versalhes. Mas esse movimento vai se espalhar. E quando ele se espalha pelo campo e essa movimentação da revolução fica conhecida como o Grande Mito. A revolução se espalha, chega ao campo, os camponeses vão atacar feudo, vão matar senhores, vão atacar padres, vão atacar a igreja, vão destruir tudo. Nesse momento, a Assembleia ainda não declara uma Constituição. Porém, a partir desse momento, com a prisão do rei e com o avanço da Revolução para o campo, principalmente, saindo de Paris, de fato, é dado início àquilo que nós chamamos de a Era das Instituições. Essa Assembleia Nacional, que é iniciada com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui é uma das primeiras grandes, entre aspas, cartas que vão guiar todo mundo liberal a partir de agora. Liberdade individual, o direito de resistir à tirania e opressão, igualdade jurídica, direito à propriedade. Você vai criar uma constituição do clero. O clero não é mais um Estado acima de qualquer outro. O clero agora ele também é civil. Então você passa a confiscar tudo aquilo que é da igreja, toda a riqueza da igreja. Até 1791, quando nós temos, de fato, a promulgação da Constituição. E é nesse momento que o povo olha para a Assembleia e percebe: nós acabamos de ser traídos pela burguesia. Olhem para essa Constituição. Temos uma organização social estabelecendo a igualdade jurídica, a extinção do privilégio, porém a manutenção da escravidão nas colônias. A economia, liberdade de produção e comércio, porém você cria a Lei Chapelier. Esse povo agora não mais pode fazer revolta ou greve. Ele está proibido. É lei segundo a Constituição. A religião, o Estado se torna laico a partir de agora. Temos a separação de fato Estado e Igreja e essa organização política. O povo ele queria a instauração de uma república. Essa era a vontade do povo. Mas a burguesia, os girondinos principalmente, queriam a manutenção dos seus privilégios. Queriam eles ter seus privilégios, principalmente comerciais. Então você cria os três poderes, onde o rei vai ser o chefe do poder executivo. E além disso tudo, o voto ele é censitário. Ou seja, o povo, aquele povo que conquistou os Inválidos, conquistou a Bastilha,
conquistou Versalhes, entregou o rei para a burguesia, ele foi traído. Porque ele não pode mais participar, segundo a Constituição, das eleições para o parlamento. Ele não pode sequer fazer greve. E é nesse cenário que surgem grupos políticos na França. Grupo político, esses formados por três principais. Os girondinos, quem está no poder agora, quem vai formar essa primeira Constituição, vão representar a alta burguesia, vão ser conservadores, vão sentar à direita da Assembleia, só lembrando, tá? Aqui a Assembleia olhando para cá, nessa direção. Então nós temos aqui, ó, a direita da Assembleia, a esquerda da Assembleia. Beleza? Os jacobinos vão representar uma pequena e média burguesia, vão ter os sans-culottes liderando-os em Paris. Sans-culottes, pessoas que vão usar roupas sem culottes, ou seja, roupas lisas, e vão ser os mais radicais. E no centro ali é o famoso PMDB. Atualmente MDB, né? Vai para quem paga mais. Vai para quem tem mais chance de ganhar alguma coisa. Beleza? Vão mudar de posição conforme seus interesses, aí podendo até ser chamado de centro, planície ou pântano. Beleza? Formado isso, a gente precisa entender agora uma outra coisa. Precisamos entender esses líderes populares. 4 principais. Primeiro, Robespierre. Robespierre, que assim como seu irmão, vai se tornar órfão muito cedo, sua mãe vai acabar morrendo. Fazia parte do terceiro estado, óbvio. Porém, Robespierre era o burguês mais nobre que se via na França. Robespierre sempre bem vestido, se tivesse que usar gravata, sempre bem arrumada, seu terno sempre bem passado, a sua peruca sempre branca, sempre bem arrumada. Robespierre vai se formar em Direito, uma das principais universidades da França. Inclusive ele, quando o rei visitar a universidade, ele quem vai discursar para o rei, dando boas-vindas ao rei Luís XVI. E olha como a história muda. Hoje é ele liderando, e é ele, quem vocês vão ver daqui a pouco, quem vai matar o rei. Robespierre, sempre muito resguardado. Robespierre nunca foi visto como uma mulher, nem como um homem. Robespierre vai ser todo o cérebro da revolução. Ao contrário de Robespierre, nós temos o Danton. Nobre, vai rasgar o seu título para liderar a revolução. Se Robespierre nunca foi visto como mulher ou como homem, Danton sabia o nome de todas as prostitutas de Paris. Se Robespierre andava sempre bem arrumado, Danton andava sempre todo largado. Danton, além de ser horroroso, era sedutor. Então várias pessoas queriam Danton. E Danton sabia muito bem falar em público, assim como Robespierre. Só que ele era muito mais aberto do que Robespierre. São os opostos. E eles vão acabar se atraindo. Quando eles se atraírem, vai gerar problema, principalmente para os girondinos. Por outro lado, nós temos mais 2 caras. O Marat. Marat vai ser um cara... vai ser um jornalista, não vai ser bem sucedido, inclusive, antes de pré-revolução, ele vai acabar vivendo nos esgotos de Paris, que vai acabar contraindo doença na sua pele, que deixa ele todo dolorido, e vai ter que usar, por exemplo, toda vez que ele for sair, tiver sol, ele tem que tomar um banho de azeite, toda vez que ele voltar para casa, ele vai ter que tomar um banho em vários tipos de plantas diferentes. Marat é o cara que vai estar ali, ó, dentro da revolução, dentro de fato, dentro do povo. Ele é quem vai inflamar esse povo. Ele é quem vai liderar os massacres de 1792 feitos pelos sans-culottes no campo. Por último, nós temos o Rebé. O Rebé, ao contrário de todos eles, defendia uma única coisa: a descristianização da França. E essa descristianização, nós veremos daqui a pouco como é que isso funciona. Só que, vamos lá, olha para isso tudo, olha para tudo que está acontecendo.
tem gente que não está gostando nada do que está acontecendo na França. São os absolutistas, os outros países absolutistas. O principal, a Áustria. A Áustria, vendo tudo isso, vai formar a primeira coligação junto à Prússia e vai tentar invadir a França. Temos a fuga da nobreza, como citado, por isso chamado de nobreza imigrada, tá? Só para deixar claro. E temos a declaração de Pünitz, como citado, vai ser essa primeira... Porra, acabei de falar o nome, fugiu agora da cabeça, enfim. Essa primeira coligação. Por que eu estou citando isso? Lá na aula de Era Napoleônica, vocês sempre veem a gente falando da sexta coligação, por exemplo, enfim. A primeira coligação já formada aqui, tá? Durante a Revolução Francesa, contra a França. Só que vamos lá. Recapitulando tudo que nós falamos até agora. O exército francês, você praticamente não tem mais. Foi derrotado. Ou foi integrado à Revolução. Então vamos lá. Quem conquista os Arsenal dos Inválidos? O povo. Quem conquista a Bastilha? O povo. Quem captura o rei e conquista Versalhes? O povo. Quem vai proteger a França das invasões estrangeiras agora? O povo. Só que olha o problema. Você observando isso tudo de fora. Você tem dois grandes exércitos agora, da Áustria e da Prússia. Treinados, muito bem armados, remunerados, invadem a França e se concentram nos portões de Paris. Só tem a população. O irmão de Robespierre vai virar para ele e vai indicar um dos caras mais brilhantes que ele conheceu naquele momento. E Robespierre o indica para ser o general das tropas populares. Seu nome, Napoleão Bonaparte. Napoleão vai liderar todo esse movimento, toda essa defesa popular. Austríacos e prussianos invadem a chamada Batalha do Valmy. Porém, antes deles invadirem, durante a madrugada, um dos populares que vai lutar contra essas tropas vira para Napoleão e diz: General, tem uma canção para nos guiar durante a nossa luta. Sua canção, a Marselhesa, que hoje é hino da França. E olha como é olha só o refrão. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que o sangue impuro banhe nosso solo. Gente, não é criticando o hino brasileiro, porém compare. Isso aqui é uma marcha, pô. O hino, não só o brasileiro, mas grande parte dos hinos, eles vão exaltar ou momentos de independência, ou momento, ou alguma característica natural. Tá sempre nessas características. O da França, não. Não à toa é o hino mais famoso do planeta. Se você não conhecer, você está conhecendo agora. Tá? Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós a tirania, o estandarte encarnado se eleva. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados. Vêm eles até nós, degolar nossos filhos, nossas mulheres. As armas, cidadão, as armas. Formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que o sangue impuro banhe nossos. Durante o dia, partem cantando a Marselhesa, liderados por Napoleão Bonaparte. Conseguem expulsar agora as tropas austro-prussianas da França. Todo mundo olha para aquilo e fala: meu Deus. Todo mundo no sentido de todo o restante do planeta. O London Reporter, né, um dos principais jornais de Londres, vai criticar, por exemplo, o que vai acontecer daqui a pouco, vai comparar os franceses ao cenário brutal que ocorria durante o continente americano e europeu, no período pré-chegada no continente africano, desculpa, pré-chegada dos europeus. É um negócio de maluco que está acontecendo na França. Marselhesa e o cenário interno. O cenário interno, nesse momento, é um negócio absurdo. Os sans-culottes, liderados por Marat, vão matar mais de 2.000 pessoas em Paris. São os chamados massacres de 1792. E é nesse momento que o The London Reporter fala o que eu acabei de citar, comparando a França
aos brutais africanos da pré-chegada dos europeus. É dessa forma que eles falam, tá? E você lembra também. De novo. O povo conquista os inválidos. O povo conquista a Bastilha. O povo captura o rei e conquista Versalhes. O povo acaba de expulsar tropas austro-prussianas do seu território. O povo vai olhar agora para o Estado formado da França e vai dizer: nós não queremos ser governados por esses caras. Nós, o povo, precisamos estar no poder. Se nós, o povo, precisamos estar no poder, quem nos liderará serão os jacobinos. É iniciado, então, a partir de 1792, a República Jacobina. Os jacobinos tomam o poder. Só que você não quer colocar o rei no poder. Então, o poder executivo ele vai ser comandado por dois comitês. O de Salvação Nacional e o Comitê de Salvação Pública. O Comitê de Salvação Nacional, responsável pela segurança interna, enquanto o Comitê de Salvação Pública, responsável pela administração, além de toda a defesa externa do país. Ou seja, a defesa na fronteira do país. Porém, todos eles subjugados a uma única pessoa. Maximiliano Robespierre. Líder da Convenção Nacional. Que, inclusive, o mesmo criará uma polícia secreta. A Convenção Nacional, formando agora o poder legislativo. Com a República Jacobina, é iniciada aquilo que nós chamamos de a Era das Antecipações. Com a chamada Convenção Nacional. É proclamada a República, o voto passa a ser universal, o povo está sendo representado. A Constituição de 1793 cria os comitês de salvação pública e nacional, como eu citei, cria a lei do preço máximo, um produto não pode ultrapassar determinado valor. É como se fosse congelamento de preço, que o Sarney vai fazer o que nós falamos na última aula de Brasil. Reforma agrária, todas aquelas terras que eram do clero, da nobreza, você divide. Quem não tem agora vai ter terra. Novo calendário. Esse calendário agora baseado não mais no cristianismo, mas baseado nas estações do ano. Brumário, Termidor. Abolição da escravidão, acabar com toda aquela vergonha escravista no continente americano, nas suas colônias, principalmente no Haiti, 1793, quando é iniciado a Revolução Haitiana. E além disso tudo, é apresentado para a Convenção Nacional a guilhotina. Seu criador, um cara chamado Joseph Ignace Guillotin, que vai descrever esse instrumento criado da seguinte forma. O instrumento, a lâmina desce, o indivíduo sente o frescor, a cabeça rola e a pessoa deixa de existir. Que maneiro, né? Além disso, para os jacobinos, a guilhotina ela serve como a igualdade na hora da morte. Todos que precisam morrer vão morrer na guilhotina de forma igual, desde o povo até o rei. Além da criação do Tribunal Revolucionário, criado também por Robespierre. Percebendo tudo isso, o rei decide fazer alguma coisa, né? Ele decide fugir. O rei, em contato secreto constante com a Áustria e a Prússia, articulando tentativas de invasões para retomar o seu poder. Em 1792, você vai preferir ele PowerPoint, olha o que eu estou te falando, daqui a pouco tu vai ver. Em 1792, o rei decide fugir. Vestido de mulher, sua esposa de homem, seu filho já é uma criança mesmo, partem durante a madrugada. Um dos generais fica sabendo. Migra em direção a Versalhes, desculpa, a Varennes, uma outra cidade na França. Chegando lá, a carruagem do rei é parada, é pedido documento. O rei diz não ter documento. E esse negócio bem maluco, né? Porra, tu é o rei, mano. Tu é o rei. Tu é tão idiota que tu não pensou em preparar um documento falso para sair do teu país.
O rei fica puto, arranca sua roupa, mostra todas as suas joias, tudo aquilo que fazia dele rei da França. O general vai se curvar ao rei. O rei vai ordenar ele abrir os portões de Varrennes. O general se nega e diz: meu rei, minha alteza, não é mais assim que funciona. O senhor será deportado, ou melhor, será obrigado a retornar para Paris. Quando o rei retorna para Paris, já no final de 1792, ele vai dar início, não ele, né, mas ele, junto aos jacobinos, ao ano mais sangrento, inclusive até alguns franceses hoje se sente até arrepio quando lembra do ano de 1793. No início de janeiro nós temos o julgamento do rei, vai ser acusado de corrupção, vai ser acusado de desvio de verba pública. O rei, ele não vai ser acusado de fuga. Tem uma parada na área judicial que você fala ali, que você coloca não fuga, mas um outro nome que significa traição à pátria, que é bem pior. O rei é julgado e é condenado. No dia 27 de janeiro, Luís XVI é executado. Como é que Luís XVI vai ser executado? Eu mostro para vocês aqui. Só depende dele, né? Caraca, você acabou de matar o seu rei. Ali não dá para ver porque ele acaba cortando. Mas você começa a dar tiro de canhão pro alto, em comemoração. Maria Antonieta vendo tudo isso. Ela desmaia. Essa cena, inclusive, Maria Antonieta aqui em cima, seu filho abaixo, sem saber de nada ainda. O rei acaba de ser executado. Além disso, temos ainda o massacre e a revolta da Vendéia. Olha isso. Está ocorrendo uma revolta, isso é em junho de 73, tá? Mas antes disso, deixa eu voltar aqui. Por que Maria Antonieta vai acabar desmaiando? Porque ela sabe que ela vai ser a próxima. Diretamente a próxima? Não. Ela ainda vai sofrer um pouco. Esse massacre e a revolta da Vendéia, tá? A revolta da Vendéia vai ser um movimento popular camponês, vai ocorrer no campo, anti-republicano, vai contar com o apoio do clero e dos nobres que não estão não estão na França e vão ser massacrados, ou seja, dizimados pelos jacobinos. Gente, o ano de 1793 é o ano do período chamado terror, tá? Não confunda um grande medo com um terror. O terror é agora, 1793, a partir do momento que você mata o rei, tá? Em junho de 1793, você tem o massacre e a revolta da Vendéia. Em julho de 1793, você tem o assassinato do Marat. Marat lembra um dos principais líderes da Revolução. Charlotte, uma menina de 16 anos, que perdeu sua família no massacre e a revolta da Vendéia, sai do campo, chega a Paris, chega até a casa do Marat, já um dos principais líderes, já uma celebridade em Paris. Então há alguns seguranças ali, então você não pode entrar de qualquer jeito. Marat tomando seu banho de ervas. Charlotte diz que tem ali o nome de várias pessoas absolutistas. Marat deixa ela subir, pede para que ela suba. Marat pega a carta, perceba que até na imagem, né, a carta na mão do Marat. Ele começa a ler, vira de costa, e quando ele vira de volta para Charlotte, ela já com a faca que ela tirou dos seios, crava no peito do Marat. Perceba o furo aqui. Marat acaba de ser morto. Vai dar muita merda. Mas antes de dar muita merda, em outubro, chega a vez de Maria Antonieta. Quase uma gravidez, né? 9 meses esperando. Maria Antonieta primeiro vai ser julgada. Maria Antonieta julgada de traição à pátria, de desviar verba, vai ser acusada de traição ao rei, acusada, e aí... E todos esses, tá? Todos esses, tudo que ela for julgada, ela vai ficar em silêncio. Menos o momento em que ela é acusada de ter feito sexo com seu próprio filho.
Nesse momento, Maria Antonieta se levanta, todos ficam calados. Maria Antonieta, até aquele momento, não havia se levantado. Se vira para todos e diz: as mães aqui presentes, espero que jamais acreditem nisso. Isso é uma das maiores mentiras já contadas. Se sentou e foi perdoada dessa acusação, que das outras ela morreu mesmo. Maria Antonieta, ao contrário do seu marido, ela não vai ser levada numa carruagem fechada, mas numa carruagem aberta. Enquanto ela está indo em direção à guilhotina, a população faz um corredor sobre o caminho, começa a jogar várias coisas podres nela, maçã, banana, fruta, em geral, bosta de boi, bosta de cavalo, bosta de gente. Ela chega totalmente irreconhecível na guilhotina. É colocada na guilhotina, é morta, a população comemora novamente, só que tem um problema. E o filho dos dois? Como é que fica a criança? Nesse momento, o menino vai ser preso, Luizinho, é preso é colocado numa prisão, melhor dizendo, para pessoas adultas. Por mim, tinha ali 10 a 15 anos, tá? É preso. E vai acabar também morrendo de fome. Você acaba de matar toda a família de Luís XVI. Resumindo o período do terror em um ano de 1793. Nós temos execuções sumárias em julgamentos rápidos e imprecisos, tá? Você vai ali, por exemplo, eu odeio o Regis. Pô, eu acho o Regis horroroso, muito feio. Tadinho. Eu acho o Regis muito feio. E falar, o Regis, ele gosta ele admira o Dom Pedro II. O Regis vai ser morto, só porque ele vai admirar. Alguma coisa que o Dom Pedro II fez, vai ser morto. Claro que o Dom Pedro II nem pensa nesse momento, né? Amor incubado. É. Além disso, o ano de 1793 ele é marcado por uma descristianização. A vontade do Herbert é feita nesse momento. Filho, você vai ter renomeação de ruas, a semana com 10 dias, para que a população católica não lembre o dia de domingo, porque é o dia sagrado para o católico. Você vai ter a captação dos santos de Notre Dame, aquelas esculturas enormes na Catedral de Notre Dame. Você vai quebrar tudo aquilo. Você vai violar o túmulo de uma mulher, a Catarina de Médici, que nem havia sido rainha, de fato, absolutista. Porém, ela foi esposa de um absolutista. Você vai abrir o túmulo. Você vai decapitar uma mulher que já estava morta. Você vai guilhotinar o Lavoisier, que você já deve ter visto, se não me engano, na aula de química. Você vai guilhotinar, cara, o próprio Guillotin, o criador da guilhotina, que vai dizer o seguinte: se eu soubesse que a minha criação fosse chegar a esse ponto, eu jamais teria criado. Porra, ele imaginou que era para quê, então? Vai ser decapitado também. Gente, você vai matar mais de 16 mil franceses só na guilhotina no ano de 1793. Por isso, o ano do terror. Pô, se você fazer a média disso tudo, dá um número absurdo, né? Vamos lá. 16 mil dividido para 365. Pô, você está matando 43 pessoas, hein? Quase 44 pessoas por dia só na guilhotina. O troço nem tá mais afiado, pô. É muita gente. E quando o Guilhotin ele é assassinado, o Danton vai olhar para aquilo e vai dizer: opa, calma aí. Calma aí, a gente está passando um pouco do limite. E some. Guilhotin passa uns 3 meses vagando pela França. Quando retorna, ele vai ser recebido com festa na Assembleia, Robespierre, seu amigo, tudo aquilo. Danton pede para discursar. Pedindo para discursar, primeiro na Assembleia, discursa, dizendo que é necessário acabar com a polícia secreta de Robespierre, é necessário acabar com os tribunais criados por Robespierre. Danton talvez tenha cometido o maior erro da vida dele naquele momento. Robespierre vai chamar o Danton para conversar.
marcam um jantar com ele em sua casa, na casa do Danton. Os dois conversam, Robespierre pede para que Danton retire essas palavras no dia seguinte na Assembleia. Danton diz que jamais faria isso e que Robespierre precisa se controlar. Robespierre vai dizer: Danton, revolução não se faz com flores, mas sim com sangue. Danton diz: então, a partir de agora, eu não faço mais parte dessa revolução ao teu lado, Robespierre. Robespierre vai virar e vai falar: Danton, eu te dei uma chance. No dia seguinte, os comitês funcionavam 24 horas por dia. Danton é preso. Danton é levado à guilhotina. A população desesperada: Danton não morra, Danton não morra. Danton era o símbolo do povo dentro da Assembleia. Danton chega e discursa frente à guilhotina e diz o seguinte: eu morrerei aqui, porém, sabendo que o bastardo do Robespierre morrerá da mesma forma. Danton é executado, não há comemoração em Paris nem em toda a França. A população chora a morte de Danton. Logo em seguida à morte de Danton, os girondinos começam a perseguir Robespierre. Acabem com os comitês, matem Robespierre. Porém, não mate. Ele precisa morrer na guilhotina. Robespierre parte em direção aos comitês. Os girondinos vão atrás. Chegando lá, Robespierre, no alto do seu escritório, pega a arma, abre a gaveta, pega a arma. Quando já os girondinos abrem a porta, Robespierre, com a arma apontada na boca, diz: na guilhotina, jamais, e atira. Todo mundo fica puto. Porra, morreu. Começam a vasculhar tudo, ali procurem documentos, aquilo tudo. Escutam um gemido. Robespierre não morreu. O desgraçado atirou para cima, só que no nervoso, filho, ele errou. A arma foi pro lado, pegou no maxilar do Robespierre, abriu, ele não morreu, não foi pro cérebro. Todo mundo olha aquilo lá, o desgraçado não morreu. Então vem cá. Terminaram de estraçalhar a boca do Robespierre, colocaram ele em cima da mesa, com o alicate, puxaram a língua dele e cortaram. E a partir de agora começaram a cuidar do Robespierre. Ele precisa morrer na guilhotina. Cuidaram do Robespierre. Robespierre é levado à guilhotina agora. Levado à guilhotina, primeiro a sua língua. Ela é colocada ao lado da guilhotina. E quando ela é colocada, os dizeres dizendo o seguinte: aqui jaz a língua que mais matou franceses na história. Robespierre, totalmente contrário de Danton, como eu disse, desde o início da aula. Ele não consegue dizer uma palavra. Ele só está sentindo dor. Nesse momento que o Robespierre é colocado na guilhotina, um dos girondinos fica na sua frente, se olhando para a cara dele, falando: você vai morrer, desgraçado, seu bastardo desgraçado, você vai morrer hoje. É hoje que tu morre. Desce a guilhotina, a cabeça de Robespierre rola, esse soldado está ali porque ele pega a cabeça do Robespierre e vira a cabeça para o corpo de Robespierre. Havia a teoria de que você não morria na hora, você ainda ficava alguns segundos ali, vivo, conseguindo ver o que estava acontecendo. E aí o soldado vai pegar a cabeça e vai falar: olhe, seu desgraçado, seu corpo, seu bastardo desgraçado, olhe. Misericórdia. Robespierre é executado. Dessa forma, os girondinos retornam ao poder. A execução de Robespierre simboliza o golpe do 9 do Thermidor. Mais um golpe, dessa vez aplicado pelos girondinos. Porém, não tem mais o rei. Então você vai criar o diretório, formado por 5 diretores, eleitos pelos girondinos e pela planície. Temos uma nova Constituição, a de 1795, com o retorno do voto censitário e a revogação da lei do preço máximo. Porém, pensem comigo. Os girondinos estavam no poder, golpe. Os jacobinos no poder, golpe. Seguindo essa ideia, daqui a pouco você vai ter golpe de novo. Inclusive, você vai ter tentativas de golpe. Você vai ter ali a conspiração dos iguais, liderados pelo Graco Babefu, por exemplo. Vão dizer, então, inclusive, que é o primeiro movimento social, de caráter socialista. A gente coloca ali como precursor do movimento socialista. Enfim, o Babefu vai acabar sendo morto. Vai ter movimentos de uma nobreza que ainda existe ali na França.
Até que, dos 5, 2 diretores vão atrás de Napoleão. Napoleão em Paris. Viram para Napoleão e diz: Napoleão, queremos que você nos dê um golpe e nos coloque como seus ministros. Acalme a população e continue a formação desse nosso Estado. Napoleão não responde. Diz que vai pensar. No dia seguinte, no dia 18 de Brumário, Napoleão marcha sobre Paris em direção à Assembleia. Chegando na Assembleia, todo mundo desesperado, ninguém sabia, só os dois diretores. Napoleão, calma todo mundo. Calma todo mundo. Nem girondinos, nem jacobinos. Quem comanda a França agora sou eu, Napoleão Bonaparte. Desta forma, é instaurado, ou melhor, é afirmado o golpe 18 do Brumário. O golpe que leva Napoleão ao poder e que mantém os girondinos também no poder. E além disso tudo, Napoleão é um cara que você respeita, é um cara que não vai sofrer golpe ou tentativas de golpe. A população ama Napoleão. Dessa forma, Napoleão vai ficar de 1799 até 1815 no poder. Dito isso, fechamos por hoje. Interromper nossa gravação. Pessoal da gravação, ó, beijo para vocês, viu? Volte sempre, tá?